Capítulo 771 Guarda de honra. Depois que ficou claro que Nephis não iria entrar em um ataque destrutivo, a coorte não teve muito tempo para ficar com seu amigo antes que os agentes do governo a levassem embora. Cassie mal conseguiu apertar sua mão, enquanto Effie e Kai só conseguiram expressar sua alegria com palavras. Sunny permaneceu em silêncio, ainda preocupado com seus pensamentos tumultuosos. O canto em que ele estava ficou ainda mais escuro do que antes. A própria Ne parecia um pouco desorientada, então seu breve reencontro acabou sendo um tanto confuso. Havia certos procedimentos envolvidos quando uma pessoa despertou, e ainda mais quando ela acendeu. Todos os tipos de entrevistas, avaliações e testes tiveram que acontecer. Todos os tipos de relatórios tiveram que ser apresentados, todos os tipos de permissões tiveram que ser concedidos e todos os tipos de procedimentos tiveram que ser executados. A máquina burocrática despertou para legitimar e integrar um novo mestre na estrutura mais ampla da humanidade. Sunny conhecia bem o processo, porque ele mesmo havia passado por isso. Só que sua própria experiência havia sido separada em duas instâncias distintas e suavizada pela participação de Master Jet. Nephis, por outro lado, teve que passar pelos dois conjuntos de procedimentos ao mesmo tempo, o que era mais ou menos sem precedentes. Ela também não desfrutou do patrocínio de um representante do alto escalão do governo. Ainda. Talvez isso não durasse muito. Houve outras complicações também. Sua situação era única e anormal em mais de um sentido. Apenas o fato de ela ter se tornado uma mestra sem estabelecer uma âncora de portal no Dream sozinha foi o suficiente para fazer a burocracia gaguejar. Os agentes do governo tiveram seu trabalho cortado para eles. Ponto. Não foi de todo ruim, no entanto. O processo, embora um pouco desagradável, existia por um motivo. Não se tratava apenas de reunir as informações necessárias e estabelecer oficialmente novo e elevado status do ascendido. Ele também foi projetado para ajudar o retornado a lidar com os efeitos mais prejudiciais de voltar repentinamente à segurança depois de experimentar horrores incalculáveis no pesadelo, pelo menos até certo ponto. Não importa o quão forte a estrela mutante fosse, ninguém duvidava que sua aventura angustiante através do reino dos sonhos e do pesadelo havia deixado cicatrizes em sua mente. O governo estava bem ciente de quão frágeis muitos despertos poderosos realmente eram. Não era apenas vigilante contra aqueles que poderiam quebrar, mas também experiente em empregar todos os tipos de medidas preventivas para reduzir a possibilidade de isso acontecer. Se devido à importância de Nephis para a máquina de propaganda e para os esforços defensivos reais da humanidade como outro recurso estratégico especial, o governo investiu seus melhores recursos para garantir que os passos iniciais de sua reabilitação ocorressem da maneira mais tranquila possível. Claro, ela era livre para decidir exatamente quanto estava disposta a compartilhar. Alguns exames básicos, no entanto, eram obrigatórios, pois era necessário determinar o quão seguro era liberá-la para a população. O que isso significava era que levaria muitas horas antes que os membros da coorte pudessem ver a estrela mudada novamente. Eles não eram os únicos esperando também. Em algum momento, Cassie saiu e voltou ao Dream para informar os Firkeepers sobre o incrível novo desenvolvimento. Em breve, dezenas deles usaram o portal na Torre de Marfim e retornaram ao mundo desperto pela primeira vez em meses. Uma vez que suas cápsulas de dormir estavam situadas ali mesmo no complexo hospitalar da academia, não demorou muito para que todos eles se reunissem no corredor perto de onde Nephis estava passando por suas entrevistas. Agora, cerca de 50 jovens despertos o aglomeravam, como se montassem guarda. Depois de passar quase meio ano no Dream, os Firkeepers pareciam rudes, se não um pouco selvagens. Eles estavam vestindo roupas civis, mas ninguém confundiria essas pessoas com humanos mundanos, ou mesmo despertos comuns. Havia uma forte sensação de ameaça silenciosa irradiando deles. Suas expressões eram cheias de alegria, mas seus olhares permaneciam firmes e pesados, fazendo qualquer um que se aproximasse se sentir desconfortável. Isso era especialmente verdadeiro para os membros da antiga coorte de Cassie, que agora era liderada pelo curandeiro estoico Shin. Eles estavam todos em alerta máximo e prontos para atacar qualquer um que representasse uma ameaça. Com os Firkeepers de guarda, qualquer ação potencial dos grandes clãs estava destinada a terminar em fracasso, ou pelo menos em completo desastre. Na verdade,
Eles pareciam tão ferozes que até mesmo as equipes de segurança da academia ficaram nervosas e enviaram algumas coortes próprias para vigiar o grupo comemorativo. No entanto, era fácil ler a extrema apreensão nos rostos dos agentes de segurança. Despertos ou não, eles pareciam entender que não tinham chance contra as elites da Costa Esquecida se a pressão chegasse. Observando tudo isso, Sun-Yi não pôde deixar de se fazer uma pergunta. Se 6 meses de esconderijo na relativa à segurança da Torre de Marfim tiveram um efeito tão drástico sobre os Guardiões do Fogo, então que 2 anos atravessando algumas das regiões mais terríveis do Reino dos Sonhos fizeram a Nephis. Depois de um tempo, ele se aproximou calmamente de Cassia e perguntou baixinho, como vão as coisas? Ela virou a cabeça ligeiramente e franziu a testa. O que você quer dizer? Sun-Yi sorriu sombriamente. Vamos lá. Não há chance de você não ter usado sua habilidade em um dos agentes do governo encarregados do processamento de NEP. Então, o que está acontecendo? Ela hesitou por alguns momentos, então suspirou. Ela parece estar um pouco em choque. Mas principalmente, ela está bem. Na verdade, é um pouco perturbador o quão bem ela está. Ele franziu a testa. Bem. É Nephis. Você sabe como ela é. Cassia lentamente balançou a cabeça. Ela é humana também, Sun-Yi. É fácil esquecer esse fato às vezes por causa de... Bem, porque é ela. Sun-Yi ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Após alguns instantes, a cega voltou a falar de repente. Ela parece relutante em falar sobre a maior parte do que aconteceu com ela, mas... Pelo menos, ela concordou em receber aconselhamento psicológico. Isso é um bom começo. Ele piscou algumas vezes. Nephis concordou. Com o quê? A ideia de Shanji estar disposto a passar por algo como aconselhamento não se encaixava em sua cabeça. Era bizarro demais para imaginar. Sun-Yi franziu a testa. Talvez ela tenha mudado, um pouco. Finalmente, depois de longas horas de espera, os agentes do governo pareciam terminar a maior parte de seus testes. As portas se abriram e a figura familiar saiu delas. Assim como no primeiro dia em que Sun-Yi a conheceu, Nephis estava vestindo um simples agasalho emitido pelo governo. Seu cabelo prateado, no entanto, agora era longo e lustroso, emoldurando seu rosto e fazendo-a parecer estranhamente feminina. Sua beleza era deslumbrante. Quando a estrela mutante apareceu, parecia que todo o corredor ficou um pouco mais claro. Olhando para os membros de sua coorte e os Firikeepers reunidos ao redor deles, Nephis hesitou por um momento e então sorriu sem jeito. Olá a todos. Eu estou feliz em encontrar todos vocês novamente. Eu não pensei que iria. Antes mesmo de ela terminar de falar, Cassia deu um passo à frente e envolveu em um abraço apertado. Capítulo 772 Jornada ao Leste. Algum tempo depois, todos os 5 membros da coorte finalmente se viam sozinhos. Os Firikeepers ainda estavam por perto, mas decidiram dar a seus líderes um pouco da privacidade necessária. Como resultado, apenas Nephis, Sun-Yi, Cassie, Hefei e Kai permaneceram em um espaçoso quarto de hospital. A estrela mutante estava parada perto da janela, olhando para a paisagem pacífica do terreno da academia com uma expressão estranha e imóvel. Ela parecia ter regredido ao seu antigo eu, que tinha problemas para comunicar emoções e interagir com as pessoas. Por esse motivo, era difícil entender o que ela estava pensando. Os outros lhe deram algum espaço. Apesar do fato de Nephis estar bem na frente deles, não foi muito fácil aceitar o fato de que ela estava realmente de volta. Eles ainda lutavam para se acostumar com essa nova realidade, mas uma onda calorosa de alívio e felicidade crescia lentamente em seus corações. Ensolarado não era diferente. Só que sua alegria foi um tanto ofuscada por um sentimento contraditório de inquietação e apreensão. Por fim, Nephis suspirou e se virou. Um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Vocês são todos mestres. Eu não esperava isso. Hefei, que estava sentada confortavelmente em uma cadeira confortável com as pernas esticadas, riu. Você é quem fala. Nep estudou os 4 e soltou um suspiro lento. Eu nem sabia se todos vocês conseguiram sobreviver. Eu esperava, é claro. Então estou muito feliz em ver que vocês conseguiram, e ajudaram uns aos outros. Um olhar distante apareceu no rosto de Kai. Ele ficou em silêncio por um tempo, lembrando-se dos acontecimentos do segundo pesadelo, e então disse gentilmente, sim,
Tínhamos um ao outro para nos apoiar em nossos momentos mais sombrios. Mas você estava completamente sozinho, todo esse tempo. Lady Nepis, por favor, perdoe-me. Mas como você sobreviveu? Nephis desviou o olhar com um sorriso. Eu não estava completamente sozinho também. Então, ela caminhou até a cama do hospital e sentou-se, de frente para eles. Não há muito o que contar, na verdade. O Crimson Terror estava em seu estado mais vulnerável quando cheguei ao topo do Spire. Sem ser contido pelo mar escuro, ele absorveu inúmeras almas e estava no meio de uma árdua evolução. Com a ajuda do Downshard, consegui derrubá-la. Essa explicação simples realmente não fazia justiça à incrível realização de matar um Fallen Terror, mas Nie parecia relutante em insistir demais nessa parte de sua história. Ela também decidiu pular totalmente a parte sobre o confronto com Sun-Ni. Em vez disso, ela olhou para a janela e continuou, depois que ela morreu, no entanto, o pináculo tornou-se instável. O portal desmoronou e a própria torre logo o seguiu. Eu mal escapei dos escombros. O sol artificial da costa esquecida também foi extinto, submergindo na escuridão absoluta. O labirinto ali próprio pereceu também, o coral carmesim se tornando cinza e lentamente se desintegrando em pó. Sem mar, sem sol, e a maioria das criaturas pesadelos erradicadas pelo abate, tornou-se um lugar sem luz e desolado. Ela suspirou. Eu viajei, de volta para Dark City e passei algum tempo lá, caçando as abominações restantes e me preparando para uma longa jornada. Com a ajuda do Downshard e do Namelessun, muitas poderosas criaturas do pesadelo caíram na minha lâmina. Por um tempo, pensei em tentar cruzar as montanhas Olou, mas acabei abandonando. Nada além da morte me esperava lá. Então, tive que escolher outra direção. Nephis parou por um momento, depois continuou em tom firme. Eu sabia que a cadeia montanhosa mortal se estendia além de Ravenheart no oeste. Não havia passagem lá. Ir para o norte significava se afastar mais das cidadelas humanas. Então, apenas deixava o leste. Havia uma chance de que as montanhas ocas não fossem tão alto e inatacável ali, ou mesmo que havia um fim para eles em algum lugar daquelas regiões inexploradas. Era apenas uma chance, mas era tudo o que eu tinha. Então, deixei a Dark City e refiz os passos da jornada que Sun-Ni, Cassie e eu tínhamos feito antes. Evitando a Zembarrou, é claro. Sun-Ni moveu-se ligeiramente, lembrando-se de seu encontro com Soul Devourer. Ele não havia esquecido sua promessa de voltar e destruir a maldita árvore. Concedido, ele não tinha planos de voltar para a Costa Esquecida, atualmente. Mesmo sua mesquinhez tinha um limite. Talvez ele ainda fosse capaz de se vingar do demônio vil um dia, no entanto. A estrela mudada, enquanto isso, continuou sua história. Por fim, cheguei às margens da Costa Esquecida e atravessei um vasto e terrível deserto. Ver o sol e as estrelas mais uma vez. Foi como uma bênção. Mas essa bênção veio com sua própria maldição. O deserto já foi o local de uma grande batalha, eu acho. Ou talvez aquela terra tenha sido transformada em um deserto sem vida pela batalha, em vez disso. Lugar. Enquanto Sun-Ni se lembrava do deserto branco de seu sonho, Nephis fez uma pausa e continuou em tom sombrio, mas, naquele ponto, era tarde demais para eu voltar. Seguindo ao longo das montanhas Olou, me aventurei no deserto e segui para o leste. Infelizmente, não importa quantos dias eu viaje, os picos enevoados não mostraram sinais de diminuir. Eventualmente, eu sabia que não poderia continuar. Eu acho que o deserto branco é impossível de cruzar. As partes dele que eu mal sobrevivi estavam na periferia do antigo campo de batalha. Quanto mais fundo eu fui, mais aterrorizante se tornou. O interior daquela região, onde os verdadeiros confrontos aconteceram, tinha que ser uma zona da morte própria. Pior ainda, mesmo que alguém consiga resistir aos muitos horrores que ali habitam, o próprio deserto acabará por matar eles. Não há. Simplesmente não há como sobreviver a isso. Ela olhou para eles, faíscas brancas queimando em seus olhos. Sem caminho para frente e sem volta, eu fiquei desesperado o suficiente para finalmente me aventurar nas montanhas ocas. No entanto, eu não tinha esperança de atravessá-los e alcançar os territórios humanos do outro lado. Eu também falhei em encontrar qualquer sinal de um portal em minhas longas viagens. Então, fiz a única coisa que pude pensar. Tentei encontrar uma semente do pesadelo. Eventualmente, com alguma ajuda, encontrei uma.
perto da fronteira do reino das trevas que se esconde dentro das montanhas. E o desafiou. Um sorriso pálido apareceu no rosto de Nep. E aqui estou eu. São e salvo. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, e então acrescentou calmamente: bem, não exatamente. Mas eu ainda estou vivo, pelo menos. Capítulo 773. Recuperando o atraso. Demorou algum tempo para os membros da coorte digerirem a história de Nep. Sun-Ni, especialmente, sentiu como se não tivesse contado a eles nenhuma fração do que havia acontecido com ela. Mas, novamente, seria possível descrever 2 anos de luta sem fim pela sobrevivência com apenas algumas palavras? Nem mesmo considerando as coisas que a estrela mudada poderia ter desejado manter para si mesma, e ele tinha certeza de que havia muitas, ela teria dificuldade em descrever até mesmo as coisas que ela queria compartilhar. Ia demorar. Quanto aos segredos reais. Enquanto ele estava consternado e inquieto, o próprio Sun-Ni era conhecido por manter muitas coisas perto de seu peito. Mais do que isso, todos tinham que ser cautelosos com o que diziam. O quarto fornecido a Nefs pela academia podia ser seguro, mas isso não significava que não fosse monitorado. Essa foi a razão pela qual Fei e Kai permaneceram em silêncio, apesar do fato de que claramente tinham muitas perguntas. Ao contrário de Sun-Ni, eles não possuíam um bom entendimento do aspecto da estrela mutável e da classe atual. Tudo o que eles sabiam era que ela possuía um aspecto divino, assim como Sun-Ni e Mordred. Eventualmente, Cassie quebrou o silêncio. Está tudo bem. Agora que você voltou, tudo vai ficar bem. Ela fez uma pausa e acrescentou sombriamente, no entanto. Nossa situação atual é muito delicada. Nefis olhou para ele e franziu a testa, as faíscas brancas em seus olhos ficando um pouco mais brilhantes. Houve alguma complicação depois que você voltou da Costa Esquecida? Ela estava se referindo a Caster, aos grandes clãs e os soberanos que a desejavam morta, é claro. Sun-Ni finalmente falou, não imediatamente. Mas tivemos alguns problemas não muito antes de nos aventurarmos no segundo pesadelo. A carranca de Shangistar se aprofundou. Você pode me dizer o que exatamente aconteceu? Ele encolheu os ombros. Eu posso. Mas nós o atualizaremos mais tarde, em um ambiente mais privado. Por enquanto, vamos apenas dizer que deveria haver uma negociação com os representantes do grande clã Valor hoje. Que não deu certo. Para razões óbvias. Sun-Ni parou por um momento e então acrescentou, além disso, as coisas importantes a saber são. Deixe-me pensar, na verdade. Eu sou um renomado acadêmico e um instrutor na academia agora. Cassia lidera os Firikeepers. Os Firikeepers são os sobreviventes de Forgotten Shore que você viu lá fora. Eles são basicamente suas Groupies. Certo, você é famoso agora. Muito, muito famoso. Existe até um filme sobre você, com uma subtrama romântica muito bem recebida. O que mais? Temos um navio voador e uma cidadela exclusiva no Dream Realm. Hefie foi morar comigo. Nidhoggali se desfez. O rosto de Nep foi ficando cada vez mais pálido. Finalmente, ela não aguentou mais e levantou a mão. O quê? Espera. O quê? Kai, isso é verdade? Nidhoggali acabou? Sun-Ni olhou para ela sombriamente. Sério? Essa é a sua primeira pergunta. Kai, enquanto isso, olhou para baixo com vergonha. Isso? Sim, lamento dizer isso, mas Gali e eu decidimos seguir caminhos separados. É o melhor. Dragão. Nefis piscou. Um dragão? Sun-Ni sorriu. Ah, sim, Kai matou um dragão transcendente. Hefie e eu matamos alguns cavaleiros também. Eu até matei o mesmo 2 vezes. A primeira vez antes de ser decapitado, a segunda vez depois. A estrela mutável levantou lentamente a segunda mão e agarrou sua cabeça. Eu acho que preciso de um momento. Espere, você pode começar do começo? Uma expressão estranha apareceu de repente em seu rosto. E você disse algo sobre um filme. Com uma subtrama romântica. O quê? Sun-Ni se divertiu um pouco contando a Nefis o que estava acontecendo com os 4 e o mundo desperto durante sua ausência. Havia muito terreno a cobrir, mas ele escolheu apenas os momentos mais suculentos. Como cair em um abismo sem fundo por um mês direto em cima de um demônio morto, ser queimado por chamas divinas e descobrir uma antiga torre deixada para trás por uma divindade misteriosa. Ou descobrir que Fia estava confinada a uma cadeira de rodas no mundo desperto,
apenas para vê-la deixá-la para trás depois de conquistar o segundo pesadelo. Ou matar um monstro corrompido para colocar as mãos em uma nave voadora naufragada e consertá-la. Ou assistindo dois santos destruindo uma ilha inteira enquanto pensavam até a morte. A lista continuou. Depois, de um tempo, Nepa acenou fracamente com a mão. Eu acho que preciso de uma pausa. Vocês podem me dar alguns minutos? A essa altura, já era tarde da noite. Estava escuro do lado de fora da janela, com apenas luar pálido e poderosos feixes de torres de defesa iluminando o céu negro. Sun-Yi ficou em silêncio, então deu de ombros. Claro. Você precisa descansar, de qualquer maneira. Podemos continuar pela manhã. O governo deve estar pronto para liberá-lo também. Você já pensou para onde quer ir? Ficar aqui na academia também é uma opção, claro. Ele pensou por alguns momentos e então acrescentou sem jeito. Me sinto estúpido perguntando isso, mas você tem um lugar para ficar? Você tem dinheiro? Existem pessoas que precisamos contatar? Qual é a situação do seu clã, exatamente? Nefes distraidamente tocou seu pescoço, então respondeu em um tom neutro, existe uma mansão. Essa é praticamente a única propriedade que resta ao clã. Todo o resto foi liquidado e vendido há muito tempo. Eu a selei antes de partir para o primeiro pesadelo, então deveria ter permanecido vazia nos últimos 3 anos. É difícil dizer em que estado está. Ela demorou um pouco e depois acrescentou, eu deveria ter um pouco de dinheiro sobrando. E não há ninguém. A maioria dos nossos retentores fugiu ao longo dos anos, e o resto foi embora depois que minha avó faleceu. Isso não foi muito antes do meu pesadelo também. Eu vou ter que pensar no que fazer agora. Sun-Yi olhou para ela e então franziu um pouco a testa. E quanto à segurança? Você não está preocupado com, você sabe, seus problemas anteriores? Nefes permaneceu em silêncio por um longo tempo, então balançou a cabeça. Acho que ninguém vai tentar me matar tão cedo. Ele olhou para ela com curiosidade sombria. Sério? Por quê? Algumas pessoas não eram tímidas antes. A estrela mutável olhou para ele e disse calmamente. Porque agora, eu não sou morto facilmente. Capítulo 774 Mudanças fundamentais. Ela não estava errada. Quando os membros da coorte deixaram a sala para dar tempo a Nefes descansar, Sun-Yi estava imerso em pensamentos. A estrela mutável era um tirano ascendido agora. Matá-la foi muito mais difícil do que assassinar uma criança mundana que era protegida apenas pelas forças cada vez menores de um clã caído, especialmente devido à natureza de seus poderes. Na verdade, a não ser enviar uma santa para fazer o trabalho, nada que os grandes clãs pudessem fazer o funcionaria. Os santos eram um recurso precioso, no entanto, e mais do que isso, raros o suficiente para tornar seus movimentos quase impossíveis de esconder. A menos que os soberanos estivessem prontos para abandonar todas as pretensões de civilidade, não havia mais maneira fácil de se livrar de Nefes. Ela garantiu isso ao se tornar um mestre diretamente. A situação havia mudado fundamentalmente. E isso nem mesmo explicava o tremendo clamor público que resultaria de algo assim vir à tona. Quer os grandes clãs quisessem admitir ou não, eles ainda estavam ligados ao resto da humanidade. Afinal, todos os despertos vieram de humanos mundanos. Perder o apoio das massas ameaçaria a própria base do poder que os soberanos desfrutavam. Pensando bem, livrar-se de Sun-Yi foi quase igualmente difícil. Ele duvidava que qualquer mestre, com exceção talvez de filhos diretos de Anvi-Wolf e Valor, seria capaz de representar uma séria ameaça para ele. Havia mais 2 grandes clãs a considerar, é claro. Mas ele duvidava que qualquer descendente de Song-Onigti fosse mais perigoso do que a princesa da guerra, Morgan. Então, o que tudo isso significava? Isso significava que sua posição nas negociações havia melhorado muito. Eles poderiam exercer muito mais pressão sobre o Valor e obter resultados muito melhores. Isso se Nefes não fizesse nada extremo, é claro. O que ela era mais do que capaz de fazer, considerando seu ódio ardente pelos 3 soberanos. Depois de hesitar um pouco, Sun-Yi foi até Cassie, encostou-se na parede perto dela e perguntou baixinho, o que você acha que ela vai fazer? A cega entendeu o que ele quis dizer sem precisar especificar sobre o que exatamente era a pergunta. Talvez ela estivesse considerando a mesma questão. Cassie demorou um pouco, então disse baixinho, negociar. Sun-Yi mal reprimiu uma risada. Negociar? Estamos falando sobre o mesmo Nefes?
Você sabe o quanto ela despreza os grandes clãs? Quais são suas ambições insanas? De alguma forma, sinto que 2 anos mal se agarrando à vida no reino dos sonhos não fizeram nada para enfraquecer sua determinação. Na verdade, acho que foi apenas afiado. A cega ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou. Eu também acho. No entanto, há pouca escolha. Ela ainda está muito fraca para enfrentar o inimigo diretamente. É porque sua determinação permanece a mesma que ela terá que se tornar flexível. Uma expressão sombria apareceu no rosto de Sun-Ni. Quando você soube que Niep era flexível. Cassie virou a cabeça ligeiramente, de frente para ele. Sua expressão era sombria e séria. Ne pode ser o que ela precisa ser para atingir seus objetivos. Igual a você. Não se esqueça disso. O que isso deveria significar? Sun-Ni fez uma careta, depois desviou o olhar. Depois de um tempo, ele perguntou em tom sombrio, então, onde isso nos deixa? Quer ele quisesse ou não, ele estava ligado a Nephis. Esse vínculo era forte, mas não inquebrável. Se ele realmente quisesse, poderia tentar destruí-lo. Ele poderia matá-la. Ele poderia fugir. Ele poderia tentar encontrar um método mais obscuro. No entanto, Sun-Ni não sabia se estava disposto a pagar o preço de destruir seu vínculo. Pelo menos não até que ele visse um sinal de que a estrela mutante estava disposta a exercer seu poder como seu mestre, não apenas possuí-lo. A menos que ela o fizesse, ele era apenas um escravo no nome. Embora com relutância, Sun-Ni mal conseguia tolerar tal arranjo. Ter uma mestra que não queria exercer seu poder era até benéfico para ele, já que o protegia de outros que iriam querer abusar desse poder. Como Mordred, por exemplo. Se a posição dele como a sombra de Nepe ganhasse substância devido às ações dela, entretanto. Então, um deles teria que morrer. Disso Sun-Ni tinha certeza. Ele não iria esconder nada para ter certeza de que ele seria o único que ficaria de pé no final também, mas esse momento ainda não havia chegado. E espero que isso nunca aconteça. Então, por enquanto, seu futuro estava fadado a ser influenciado pelas decisões tomadas por Nephis. A cega suspirou. Onde isso nos deixa? Nem eu sei. Tudo está mudando, Sun-Ni, e tudo o que podemos fazer é tentar mudar o mais rápido possível. Essa é a única maneira de manter a nós mesmos e aqueles de quem gostamos a salvo, de um mundo. Sun-Ni olhou para Cassie, tentando entender as implicações escondidas em suas palavras. Então, ele disse em um tom sombrio: quem vai manter o mundo ao salvo de nós? No dia seguinte, um pequeno comboio de PTVs deixou o terreno da academia. A maioria deles carregava os bombeiros, enquanto os membros da coorte estavam sentados juntos em um dos veículos. Por razões óbvias, nem Sun-Ni nem Efi sabiam dirigir. Cassie também não conseguiu dirigir um PTV. Então, em uma estranha reviravolta, Ascendere Tingali, um ídolo famoso e celebridade global, acabou fazendo o papel de motorista. Kai e Sun-Ni sentaram-se na frente, enquanto as 3 jovens permaneceram na parte de trás do veículo. Enquanto o comboio se movia pelas ruas da cidade, eles explicaram brevemente a Nephis os detalhes mais delicados da situação atual da coorte. A coluna de PTVs estava indo em direção a um distrito remoto onde a mansão selada de Imortal Flame estava situada. Foi decidido que os Guardiões do Fogo estabeleceriam sua sede mundial de vigília lá. Centímetros. Em algum momento, no entanto, um único veículo se separou silenciosamente do comboio e mergulhou em um túnel de alta velocidade, sem ser notado. Logo, apareceu em um bairro tranquilo cheio de belos terraços estacionado perto de uma casa cinza de 2 andares com uma aconchegante varanda de madeira sintética. Sun-Ni deixou o PTV primeiro e depois ficou em silêncio por alguns momentos, esperando que os outros fizessem o mesmo. Então, ele olhou para Nephis, pigarreou e disse sem jeito: bem-vindo à minha humilde morada, eu acho. Ela, tem luminárias de design e uma geladeira de última geração. Entre outras coisas. Capítulo 775 Café sem sol. Depois que os 5 entraram, Nephis permaneceu em silêncio por alguns momentos enquanto olhava ao redor. Embora seu rosto estivesse imóvel e estoico como sempre, Sun-Ni poderia jurar que ele notou uma pitada de curiosidade refletida em seus frios olhos cinzentos. Depois de um tempo, ela perguntou: esta é a sua casa? Devido à sua educação protegida, Shanji provavelmente nunca esteve em uma residência normal. Estranhamente,
Ela era alguém que só tinha experimentado viver em mansões de luxo e favelas miseráveis do Dream Realm, sem nada no meio. Mesmo assim, Sun-Yi não desanimou. Ele sorriu e acenou com a cabeça com orgulho. Sim. Comprei justo e honesto, com os pontos de contribuição do meu primeiro trabalho de pesquisa. Eu possuo este lugar. Nefis hesitou. O que aconteceu com as paredes? Seu sorriso esmaeceu um pouco. Refi aconteceu. Claro, ele há muito limpou a bagunça que a caçadora criou depois de acender. No entanto, Sun-Yi estava muito preocupada com outros assuntos para realizar os reparos adequados. Como resultado, o quarto de hóspedes tinha apenas uma cortina frágil cobrindo sua entrada de formato irregular, mas nenhuma porta. Talvez eu devesse fazer isso. Sun-Yi pigarreou e então apontou para a sala de estar do espaço principal. Fique à vontade. Vou preparar algo para comermos. Enquanto o grupo se acomodava, ele caminhou até a área da cozinha e ficou algum tempo em frente à geladeira aberta, pensando. Por alguma razão, Sun-Yi teve um forte desejo de preparar algo especial. Nefis devia estar cansado de comer carne de monstros há anos. Então, finalmente, ele produziu uma série de ingredientes e os dispôs sobre a superfície de cozimento. Em seguida, iniciou os preparativos. Arroz frito. Arroz frito deve servir. Omurice. Eu tenho ovos. Enquanto ele falava, a discussão chegou a um momento pungente. Cassie estava terminando de descrever os detalhes importantes do motivo de seu relacionamento tenso com o clã Valor. E então, nós alcançamos nosso objetivo e ascendemos. No entanto, aquele homem, Mordred, ele deve ter ascendido também. Seu clã ainda não sabe disso, então sua resposta foi apenas levemente agressiva. Maré Celeste de Branco Feather assumiu a maior parte da culpa por sua fuga e a consequente morte de São Cormac. Isso não nos salvou de todas as consequências, infelizmente. Ela fez uma pausa e acrescentou sombriamente. Eles capturaram secretamente 2 dos leais sobreviventes de Forgotten Shore. O resto de nós se refugiou no Dream Realm. Nos últimos 6 meses, o contato de Sun-Yi no governo atuou como intermediário para organizar uma negociação pacífica, finalmente prontos para conversar, mas eles pretendem recrutar pelo menos um de nós para o clã deles. A cega suspirou. Nós 4 já somos um ativo muito importante, mas com a adição dos Fury Keepers, nosso valor é nada menos que tremendo. Se eles não conseguirem pegar todos nós, eles estão determinados a pelo menos garantir que não te jurar fidelidade aos seus concorrentes. Claro, agora que você está aqui, a situação se tornou ainda mais tensa. Valor será muito mais motivado. Cassie sorriu fracamente e disse em tom de desculpas, sinto muito por ter que sobrecarregá-lo com tudo isso logo após seu retorno. Nefis permaneceu em silêncio por alguns momentos. Depois balançou a cabeça. Não. Você estava certo em me informar. Obrigado. Um olhar sombrio e pensativo apareceu em seu rosto. Sun-Yi, enquanto isso, ouvia a conversa em silêncio. Ele estava profundamente perplexo com o fato de que sua vida havia se tornado de tal forma que encontrar palavras como lealistas, contato do governo e lealdade em uma conversa casual não parecia fora de lugar. Refi, por sua vez, olhou para a estrela mudada com curiosidade e perguntou, eu entendo qual é o nosso problema com os grandes clãs. Qual é o seu problema com eles? Eu pensei que você, de todas as pessoas, teria sido amiga dos principais legados, princesa. Nefis olhou para ela sem nenhuma graça. Eles me querem morto. A caçadora piscou algumas vezes. O que? Por quê? A estrela mutável deu de ombros. Você vai ter que perguntar a eles. Refi permaneceu em silêncio por um tempo, pensando. Depois de algum tempo, ela franziu a testa e perguntou, e Caster também? Nefis simplesmente assentiu. Ele era. Kai olhou para eles com confusão. Ele era o quê? Todos se viraram para ele, percebendo de repente que o arqueiro estava menos informado sobre alguns dos segredos mais obscuros do que havia acontecido na Costa Esquecida do que o resto deles. Depois de um tempo, Refi balançou a cabeça. Quero dizer, você não é o detector de mentiras ambulante. O que você acha que Caster estava fazendo? Kai tossiu. Ele era realmente um pouco desonesto às vezes. Mas eu apenas presumi que ele estava tentando esconder seus sentimentos por lá de Nepis. Naquele momento, Sun-Yi se aproximou carregando os 7 pratos. Ele segurava 2 em suas mãos,
Mais dois em membros sombrios que faziam o papel de um segundo par de mãos, equilibrava dois em seus antebraços, e o sétimo balançava levemente em cima de uma sombra tangível que lembrava uma longa cauda. Colocando um prato de ouriço delicioso e fumegante na frente de Kai, ele disse com um sorriso torto: ele tinha sentimentos por ela com certeza. Os sentimentos de desejo de matá-la para completar sua missão. Infelizmente, ele tropeçou em mim primeiro. Foi uma coisa triste, de fato. Se Sun-Yi não tivesse matado Caster, se Nepis soubesse de antemão que matar o Crimson Terror forçaria o Spire a procurar outro canal, se a visão de Cassie tivesse sido mais detalhada. Bem, não havia sentido em sentir arrependimento agora. O que foi feito foi feito. A conversa atual apenas mostrou que o estranho defeito de Kai, embora útil, também costumava ser prejudicial e enganoso. Enquanto Kai olhava para longe em um silêncio atordoado, Sun-Yi colocou os outros pratos na mesa, empurrou 3 deles para Effie, dispensou as sombras e pousou em uma poltrona macia. Então, pegou seus talheres, cheirou a muriço e soltou um suspiro satisfeito. O que vocês estão esperando, idiotas? Cavem.